Fala galera, beleza? Pedricone na área. Hoje estou aqui para explicar para vocês a aposta que eu postei aí no Reels, que você pode ver que bateu os pontos dos três jogadores odd 8, certo? A gente fez R$ 4.000 com essa odd. A odd 8 foi baseada nos pontos do Hardaway Jr., do Jones Jr. e do Lively II ali, Lively 2, né? Foram 18 pontos cravados do Hardaway Jr., 13 pontos para o Jones Jr. e 10 pontos para o Lively, né? Eu vou estar explicando aqui mais ou menos por cima como eu analisei essa questão dos pontos. E principalmente o Hardaway Jr., certo, galera? Eu gostaria de dizer para vocês sempre organizem os dados. Isso tudo que eu faço é muito automático para mim, pois eu bato os dados, bato o olho nos dados e automaticamente eu analiso dessa forma que eu vou falar, certo? Como eu cheguei à conclusão do Lively 2, né? Lively 2 não, o Derek Lively II, né? Primeiramente, eu gosto sempre de analisar os dados, botando stats aqui, né, do lado, stats, certo? E gosto de ver sempre as últimas partidas do jogador. Então, cara, ele é um cara que pontua bem até, e ele ficou 1, 2, 3, 4, 5 partidas, ou seja, ele se lesionou na partida do Portland, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver essa partida aqui, né? Aqui ele se lesionou, então aqui ele ficou 4 partidas sem pontuar. Então, eu cheguei na conclusão que, cara, normalmente o jogador, quando ele fica algumas partidas sem jogar, ele volta com tudo e joga bem melhor. Se você notar isso em cada jogador que fica um tempo sem jogar, ele volta com uma pontuação legal. Então, eu achei que os pontos de 20 era muito para ele hoje e tal. Eu entrei somente com 10 pontos, certo? Então, se vocês analisarem no Basketball Reference aqui, esse site, que é um site top para vocês analisarem os dados, você pode vir aqui e olhar o game log dele, certo? Os game logs deles você vai conseguir agrupar os dados aqui, tudo mais. Eu gosto de colocar os dados em uma planilha, né? Então, eu mais ou menos filtrei aqui que seria 50% de chance hoje dele bater 10 pontos, certo? Ele tem vários jogos que ele não chegou muito perto, mas ou por faltas ou por justamente a circunstância da partida não deixar com que ele bata os 10 pontos, mas é um grande jogador para esse ano você acompanhar, porque a odd dele está muito alta, certo? Então agora, já que vocês entenderam um pouquinho da lógica, certo? Peço a vocês que vocês agrupem os dados e criem a maneira de analisar de vocês, certo? Estou explicando aqui a minha e depois vocês tiram as conclusões de vocês. Agora eu vou falar sobre o Dr. Jones Jr., Derek Jones Jr. Falei errado, falei Dr. aí no início e eu não vou refazer o vídeo novamente porque tem falado Dr., né? Cara, esse jogador aqui para mim foi um pouquinho mais difícil a análise sobre ele, né? Porque ele é um jogador que ele oscila às vezes bastante, mas eu gosto sempre de vir em game logs também e olhar as últimas partidas dele, né? Então, ele foi um jogador que eu usei uma linha de 13 pontos, como vocês podem ver aqui na linha de pontos PTS, né? Aqui ele é um jogador que oscila bastante. Ele fez 11 pontos, fez 3, fez 19, fez 6, fez 18, fez 3. Então ele é um jogador que oscila demais. Eu usei o critério dele
contra algumas outras partidas que eu vi aqui, os times, né? Então tem times que ele foi muito bem, tem times que ele não foi tão bem, certo? O Phoenix Suns não é um time que marca tão bem, consequentemente faz faltas bobas. O Devin Booker mesmo hoje fez 5 faltas ali, ficou no último quarto com 5 faltas, né? Então, cara, esse jogador é um bom jogador também para vocês apostarem em odds altas, combinando com o Lively, né? Então, o Derrick Jones Jr., certo? E, cara, a grande cereja do bolo e que poderia ter dado muito ruim foi Tim Hardaway Jr. E esse desgraçado quase matou minha aposta, mas ele bateu 18 pontos cravado, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu gosto sempre de vir no Basketball Reference e analisar aqui o game log dele, 2020, 3 de 2024, certo? Então, os jogos pelo Dallas desse ano dele. Então, aqui, pessoal, esse cara me deu trabalho e minha análise aqui foi o que fez eu ganhar esses R$4.000, certo? Qual foi a análise aqui que eu utilizei? Galera, essa análise que eu fiz aqui e que eu vou explicar para vocês, para quem não tem muita experiência, tem que colocar numa planilha. Porque eu bato o olho nisso, faço meio de cabeça e vou explicar bem por cima e muita gente não vai entender, certo? Na coluna de pontos, como vocês podem ver, o nosso colega Tim Hardaway Jr., ele fez 23 pontos na última partida e depois ele foi oscilando 16, 21, 8, 25, 10, 32, né? E 20. Então, depois eu agrupei os dados aqui em sequência, vi quantas partidas ele tinha feito mais de 20 pontos, e não tinham sido muitas, né? E quantas partidas ele tinha feito menos de 20 pontos, tinha sido mais. Só que como ele vem numa ascensão, eu deduzi que ele poderia fazer um pouco mais de 23, mas depois eu parei para pensar o seguinte, certo? Vocês estão vendo que agora eu vim aqui mais para cima, onde tem 17 pontos, 19, 21. Ele começa numa ascensão às vezes e decai demais. Isso você consegue ver nos gráficos, né? Então você ia ver o gráfico crescendo de 17 para 19, para 21, para 24 e ia ver ele caindo drasticamente, porque ele é um chutador de 3 pontos, né? Ele depende às vezes dos chutes de 3 pontos para ele fazer um score alto na partida. Então você tem que mensurar isso também. Mas esse gráfico de ascensão, ele também decai, certo? Então eu comecei a ver que às vezes uma partida sim, uma partida não, ele decaía ou subia, certo? Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Vocês podem ver que ele teve aquela ascensão lá, depois ele começou aqui no 16, né? Voltou a subir, né? Comparado com a partida anterior, com o 9, né? A 16 pontos. Depois ele subiu para 21, caiu para 17, manteve 17, caiu para 15. Então você vai ver uma questão de corte de pontos. Você vai ter que mensurar isso, quantos pontos. E eu basicamente mensurei que ele faria menos de 20 pontos hoje. E a casa de aposta me ofereceu a linha de 18 pontos como linha mínima e depois a próxima linha é uma linha de 20. Pode ver que 20 pontos ele nunca fez cravado aqui, ele fez uma vez só na realidade, perdão, aqui, né? E depois nunca mais. Uma linha de 18 pontos já era mais interessante, porque aqui ele fez 23, 16 não, né? 1, 2, 3, 4, deixa eu contar rapidinho aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas ele fez essa linha de 18 pontos, né? Não fez cravado, né? Como vocês podem ver, mas ele fez um pouco mais de 18 pontos.
Então eu imaginei hoje que ele faria 4 ou 5 pontos a menos, ou seja, seria a hora dele decair no gráfico, né? Então era isso, galera. Depois eu vou lançar outro vídeo aqui explicando por que o Luka Doncic hoje teria batido 12 rebotes, ao meu ver, tá? Eu fiz uma aposta do Luka Doncic batendo 14 assistências, 13 assistências e 12 rebotes, né? E essa aposta não bateu. E eu vou explicar depois por que não bateu e por que seria uma aposta top de linha, mas infelizmente não bateu por conta de um absurdo que aconteceu no jogo, certo, galera? Mais uma vez, galera, sempre jogue consciente, não use dinheiro que você vai pagar sua conta, pagar o seu cartão ou o seu aluguel, né? Use sempre um dinheiro que você possa perder, né? Mas daí você vai dizer, não, eu não posso perder nunca o dinheiro. Galera, não, aposta não existe nada garantido. Você tem que criar os seus métodos e os seus meios de análise, certo? Aqui eu expliquei um pouquinho bem por cima, não tracei gráfico, não coloquei os dados no Excel. Quem entende do assunto vai entender muito mais do que eu falei aqui, vai concordar ou não, vai conseguir comentar legal nos vídeos, né? Então, galera, comenta se você gostou, comenta se eu falei besteira, comenta, certo? Uma das besteiras que eu falei foi do Dr. Jones Jr., mas na hora eu não lembrei de clicar, era Derrick Jones Jr., certo? Galera, é isso aí, certo? Eu tô pensando mais, além de lançar tipo um pequeno curso de como organizar os dados para a galera aprender, certo? E mais uma vez, galera, isso aqui é um esporte real, não é um esporte virtual. Então você consegue mensurar mais fácil as coisas porque tem uma lógica, certo? Ela tem uma lógica de enfrentamentos, tem uma lógica tem alguns padrões que você consegue analisar. Óbvio que o jogador pode ser expulso e mudar toda a mecânica do jogo, ter 2, 3 faltas no início e mudar toda a mecânica do jogo, mas é um risco que você corre numa aposta esportiva. No futebol você correria o risco da expulsão, de um gol muito rápido, dos escanteios ter saído muito rápido, enfim, vai depender sempre do mercado que você vai atuar. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Valeu aí. Eu vou soltar o outro vídeo aí do Luka Doncic, certo? Do porquê, ao meu ver, ele deveria ter batido no mínimo 12 rebotes aí, tal como o Lively, né? Tal como esse cara aqui, certo? Eu não entrei em pontos dele, não achei que ele ia fazer 50 pontos hoje, até porque ele esmirilhou, né? Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo, certo, galera? Tamo junto, um abraço, valeu!